Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o cantor e compositor Vidal Assis. Obrigado, Vidal. Eu que agradeço pela oportunidade, Augusto, e estou muito feliz por estar aqui. Maravilha. Vidal Assis, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lançou seu primeiro disco em 2016, chamado Álbum de Retratos, com composições suas em parceria com Emílio Belo de Carvalho. Agora ele lança o álbum Negro Samba Lírico. Vidal Assis canta Elton Medeiros pela gravadora Quarup. Elton Medeiros é um dos grandes compositores brasileiros, melodista aí de mão cheia, é um dos responsáveis aí pela construção do samba moderno. Vidal Assis é uma responsabilidade encarar aí o Elton Medeiros. Como é que você, como é que você se relacionou com ele? Como é que é lidar com a obra desse grande músico, né? Compositor brasileiro? Bom, Augusto, antes de lidar com o Elton mesmo, né, eu lidei com a obra dele como ouvinte, porque as rádios, né, ainda apresentavam uma ou outra composição do Elton que era mais conhecida, como Sol Nascerá, Peito Vazio, Mascarada, dentre outras. Então, como ouvinte, eu tinha acesso a algumas dessas canções e percebia ali uma linha, uma assinatura, né, uma digital no que diz respeito à composição da melodia mesmo. Então, isso me chamou a atenção sempre até o dia em que eu conheci a imagem do Elton, antes de conhecê-lo. Conheci a imagem do Elton num programa capitaneado pela Joyce Moreno, um programa da Multirio, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, esse impacto de ver o Elton cantando suas próprias canções foi muito importante para mim. Até o momento em que o Hermínio Belo de Carvalho, que é meu parceiro também, me disse uma coisa muito importante. Olha, eu vou conectar você com um compositor que eu tenho certeza que ao encontrá-lo vocês vão fazer belas canções. E esse compositor era o Elton. A partir desse primeiro contato, nós não nos desgrudamos mais até o final da vida dele. Legal. Lembrando aí que o Elton Medeiros morreu em 2019, 6 anos atrás. Vidal Assis, eu queria que você falasse um pouquinho do repertório. Você já citou algumas músicas do Elton, né, que você e elas foram gravadas aí nesse disco, né, com o Peito Vazio e o Sol Nascerá, que é do Cartola com o Elton Medeiros, Onde a Dor Não Tem Razão e Moema Morenô, que do Elton Medeiros com Paulinho da Viola, Mascarada com Grande Zequete, Pressentimento com Emílio Belo de Carvalho, e entre outras. Tem também composições suas com Elton Medeiros e outros parceiros, como o Ronaldo Bastos, o Cristóvão Bastos e também o grande Ney Lopes, o bicho Ney Lopes. Conta um pouco aí desse repertório, como é que você definiu as músicas e também as composições que foram feitas com ele, você com ele. Augusto, esse repertório ele foi pensado com o Elton em vida. A ideia inicial era que o Elton cantasse parte desse repertório. Né? Era um disco de nós dois. Mas não deu tempo. Entretanto, a ideia prosseguiu e, ao refletir e amadurecer a ideia do álbum, eu decidi fazer um álbum um pouco contando os clássicos do Elton, né, desfilando os clássicos do Elton, né, que muitas vezes são associados a quem canta, né, e o compositor fica um pouco sombreado nesse processo, né, e uma segunda parte que é a parte das composições inéditas, né, que de modo geral são melodias que eu compus com Elton e que grandes parceiros nossos colocaram letra, né? À exceção da música Baile dos Amores, cuja melodia já existia, era do Cristóvão Bastos, com Alto Medeiros eu fiz letra. Então o álbum está dividido nessas duas frentes, né? Os grandes clássicos do Elton e as canções inéditas. O Vidal, dessas canções, algumas que eu citei, outras que não citei, mas estão lá no disco,
alguma história que você, uma relação que você tem com essas músicas. Por exemplo, a que você fez com Elton Medeiros. Qual que você destaca aí dessa parceria com o grande compositor? Eu destaco a composição chamada Colhendo Imagens. É uma parceria minha com ele, foi uma melodia que ele fez e eu fiz a letra sobre a melodia dele. E essa canção tem uma história, né, curiosa. Eu tentei colocar nessa letra uma situação assim delicada, porém de maneira poética, né? O Elton em 2013 perdeu a visão, né? E esse tema da perda da visão era muito pouco comentado entre nós, entre mim e o Elton, né? Então eu tentei colocar nessa letra esse acervo, né, de imagens que ele foi coletando ao longo da vida e que nesse momento eram memórias. Então, quando eu falo na letra que as memórias se misturam e formam uma tinta com a qual ele pinta a saudade, essas memórias são as imagens que ficaram, né? E eu acho que o samba tem muito disso, de transformar situações, né, atmosferas que muitas vezes são delicadas em poesia, né? Essa é uma das características da arte, né? E esse tipo de samba que o Elton fez a vida toda tem muito dessa capacidade, né? De transformar a vida em arte mesmo, reinventando o mundo. Ô Vidal, essa você gravou também uma música, a maioria sem nenhum, que é dele com o Mauro Duarte, também grande sambista, que fala de desigualdade social. E durante a música você faz um canto falado, tem uma inserção no estilo rap, né, de um poema inédito seu, chamado Como Eu Quero Ser Lembrado, né? Você juntou essas duas linguagens. Eu queria que você explicasse por que você fez isso, por que essa escolha, né, de colocar esse poema nessa canção. Bom, eu acho que o samba, por si mesmo, pela sua própria história, ele já é revolucionário. Porque ele é um gênero criado e desenvolvido por negros e negras descendentes de africanos escravizados. Né? E mesmo com toda a perseguição que o samba sofreu ao longo dessas décadas todas, o samba conseguiu se impor como uma das principais manifestações culturais, né, do Brasil, representando o Brasil no mundo inteiro. Então, o samba, na sua própria história, já é revolucionário. E parte dessa revolução se deve, a meu ver, à capacidade que o samba tem de se misturar. O samba se mistura com rock, dando samba rock. O samba se mistura com a canção, dando samba canção. O samba se mistura com o reggae, dando samba reggae. Ou seja, o samba, ele não tem fronteiras muito definidas no que diz respeito à sua capacidade de conexão. E a essa capacidade de conexão, eu trago, né, nessa faixa, associando o samba aos movimentos musicais urbanos, como o hip hop, o rap, né, mostrando que o samba ele não só foi feito e desenvolvido de maneira revolucionária por ter se imposto, como eu disse, né, num contexto de perseguição, sob um olhar colonial ocidental, mas também tem uma capacidade enorme de se misturar, né, fazendo com que o samba seja tão plural. E esse samba especificamente, ele é um samba muito especial, porque ele trata de um tema que é tão antigo quanto novo, que é a desigualdade social que assola o Brasil e o mundo. Então, pensei o quanto o samba poderia ganhar e também poderia compartilhar, né, dos seus saberes, se juntando à estética da música urbana, né? Por isso nasce essa faixa Maioria Sem Nenhum, com essa intervenção do poema. O Elton Medeiros foi um militante do samba, né? Ele tem uma forma de expressar, embora não seja direta nessa questão da negritude, mas era muito reverenciava demais, reverenciava a negritude de forma muito forte, né? Ele era um ritmista também, né? Um músico que entendia
de ritmo, e isso também agregou bastante a ele. Queria que você falasse do Elton desse legado dele, dessa reverência à negritude que ele faz através da música dele, da melodia dele, que expressa demais essa afro-brasilidade que ele conseguiu, né, trazer para a música, que não é simples, e ele faz isso com muita densidade, com muita força. Ou eu estou enganado, Vidal? De jeito nenhum, você está certíssimo. A obra do Elton, ela informa a mim e a todos os ouvintes da obra dele algumas características que são fundamentais no que diz respeito à construção da nossa afro-brasilidade, né? No que diz respeito à cultura. A primeira delas, a meu ver, é a construção de uma obra que coloca o negro em um lugar decolonial. Porque ao longo desses séculos todos, né, o negro ele é colocado discursivamente. Quando eu digo discurso, eu estou dizendo muito além das palavras, né? Eu estou dizendo de um modo de pensamento, da construção de um mundo. O negro é colocado no lugar da preguiça, é colocado no lugar da vagabundagem, é colocado no lugar do crime, e o Elton Medeiros coloca o negro no lugar da elegância, coloca o negro no lugar da delicadeza. Isso por si só, né, ao analisar a obra do Elton, já faz com que a gente perceba que o Elton ele tem uma bandeira, né? Uma bandeira a favor da cultura afro-brasileira e a favor de um lugar de humanização do negro, né? E, além disso, o Elton, ao construir essa obra, ele utiliza poucos recursos tradicionais, poucos recursos no que diz respeito à formação tradicional de música. O Elton compõe sem instrumento, o Elton compõe com a voz sem apoio harmônico. Isso também vai dizer para nós que o conhecimento ele pode ser produzido para além das maneiras tradicionais, para além das maneiras hegemônicas, né? Fazendo com que os conhecimentos produzidos fora desse eixo hegemônico, eles também sejam valorizados, né? Como, por exemplo, o conhecimento que parte dos indígenas, que parte, né, das populações originárias, né, não entraram na escola formal. No entanto, o conhecimento deles é tão importante quanto o da escola. Né? A formação da música do Elton é tão importante quanto a música que está sendo formada hoje nas universidades de música, nas escolas de música. Né? Isso traz uma importância, né, para os diferentes modos de produção do conhecimento no que diz respeito à cultura, à música. Legal. Vidal, o disco tem várias participações de peso aí, tem a participação do Chico Buarque, João Bosco, Paulinho da Viola, o Ayrton Montarroios, que é uma revelação, Cristóvão Baixos, a Beatriz Rabelo, que é filha do Paulinho. Conta pra gente aqui, o Timaço montou aí, tá um peso aí no disco, além de estar. O disco está muito bonito, mas eu acho que agrega bastante aí essas participações. Sim, essas participações foram pensadas por mim no sentido de trazer novas versões, novos coloridos para a obra do Elton, né? E para além disso, eu pensei também em artistas que são de diferentes gerações, né? E que trazem cada um sua contribuição no que diz respeito às suas próprias formações. Então, Ayrton Montarroios, que é um jovem artista, né, muito ligado à canção, está trazendo contribuição belíssima para a faixa Mais Feliz. O Chico Buarque, né, que dispensa comentários, que é um dos inventores da música moderna do Brasil, trazendo a sua contribuição para o Mascarada. Paulinho da Viola, trazendo a contribuição para a música Folhas no Ar, né? E esse mosaico de contribuições, acho que faz bem ao disco e faz bem à obra do Elton, né? Porque faz com que essa obra seja revisitada de uma maneira plural, como a própria música, a própria arte deve ser. O Guimarães Rosa até diz uma frase que me encanta, né? O ideal do peixe é um rio sem margens. É isso. O ideal desse disco também foi ser um rio sem margens. Bacana.
Vidal, dessas regravações, eu queria que você comentasse sobre algumas delas, né? Tem músicas belíssimas aqui que são, são históricas aí na nossa música brasileira, né? Que eu já citei elas, mas eu vou repetir. Mascarada é uma obra-prima, né? Do Zequete com Elton Medeiros, né? E O Sol Nascerá com Cartola também, uma música emblemática. Eu queria que você comentasse dessas regravações que você fez, aquela que te toca mais, te emocionou, né? Que você fez questão de colocar no disco. A música que mais me emociona dos clássicos do Elton, né, presente no disco, é Mascarada mesmo. Primeiro pela história dela, né, que ela nasce a partir, né, do que o Elton me disse, ela nasce de uma brincadeira que o Elton fez, né, com dois ícones da bossa nova, né? O Elton me contou que existia um programa de televisão na TV Rio, na década de 60, e nesse programa, né, ficavam, de um lado, Elton Medeiros e Zequete, e do outro lado, Roberto Menescal e Carlos Lira. Né? Nesse encontro, o Elton Medeiros diz pro Lira e pro Menescal, olha, eu vou fazer um samba bossa nova. Né? O que expressa um pouco essa noção, né, plural, né, do samba, né? Que ele se associa, ele busca, ele se mistura. E o Elton, a partir dessa promessa, fez a melodia de Mascarada, né? E o Zequete, né, à época, tinha uma namorada, né, pelas bandas de Madureira, o bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e essa namorada era uma namorada de carnaval e não tirava a máscara, né? E a história da canção Mascarada é dessa namorada do Zequete. Então, para mim, isso foi muito curioso, porque o Elton fez essa melodia a partir de uma brincadeira com a bossa nova. Ou seja, mostrando que o samba realmente não tem fronteiras. Né? O samba não tem fronteiras. E, além disso, além dessa história inusitada que me chamou muita atenção e da beleza da canção, há uma gravação que me influenciou muito como cantor, que é a gravação do Emílio Santiago, da canção Mascarada, que é uma gravação lindíssima. E o Emílio era a paixão da minha mãe. E se tornou, através da minha mãe, a minha paixão também. Então, eu tenho muito da estética do Emílio em mim, né? E digo isso sem o menor pudor, né? Porque minha mãe também era apaixonada por ele e eu herdei essa paixão dela. Então, Mascarada representa a minha paixão pelo Elton, a minha paixão pelo Zequete, pelo Emílio Santiago. Vidal, Assis, uma coisa que eu reparei no disco é o seu canto nessa obra do Elton, né? Me parece muito mergulhado assim e emotivo, né, em cada canção. Me pareceu que você buscou sempre essa esse lado que o Elton tinha da força da negritude, né? E você querendo trazer isso também, né, para esse disco. Você conseguiu fazer isso, aliás. Eu acho que o disco expressa muito a imagem que eu tenho do Elton Medeiros, né, dentro desse espaço do samba e da música afro-brasileira. Eu acho que você consegue trazer isso. Você trabalhou isso, Vidal? Isso aconteceu de maneira muito natural, Augusto, principalmente por conta da minha relação com a obra e com o autor, né? O Elton passava os períodos de Natal, períodos de Ano Novo, períodos de aniversário na casa da minha mãe, né? Com minha mãe fazendo comida para nós, né? E eu comprando uma sobremesa para todos, né? Então, desse afeto surge essa aproximação, né? Então, quando eu estou cantando esse repertório, eu não estou cantando simplesmente o repertório de um disco. Eu estou cantando o repertório de uma parte importante da minha vida. Né? É o repertório da minha vida que está nesse disco. Talvez por isso ele soe assim emotivo, por conta dessa proximidade entre obra e vida.